Boa noite a todos, tá bom? Hoje eu vou falar da variação da viscosidade com a temperatura e a pressão. Bom, a viscosidade, como muitas propriedades dos materiais, tem uma dependência com a temperatura e a pressão. Tá? E esse é o nosso tópico de hoje, tá bom? Vamos lá então. Introdução. A viscosidade dinâmica, ela varia com a pressão, tá bom? E o efeito da variação de pressão sobre o valor da viscosidade, né, dinâmica, normalmente a gente despreza, tá bom? Então, com relação à pressão, a gente não considera a viscosidade dinâmica como tendo uma dependência. A gente pode considerar ela constante, tá bom? Entretanto, observe que o valor da viscosidade dinâmica é muito sensível às variações de temperatura. Por exemplo, quando a temperatura da água varia de 15 graus Celsius a 38 graus Celsius, a massa específica diminui e vai diminuir menos de 1%. Entretanto, a viscosidade do fluido decresce aproximadamente 40%. Por esse motivo, é importante determinar a viscosidade do fluido na temperatura correta de aplicação. Aqui eu tenho um gráfico mostrando, né? Olha só, tem um gráfico mostrando, né, que a viscosidade de líquidos decresce quando a temperatura aumenta. Então aqui eu tenho glicerina, aqui eu tenho óleo sai, aqui eu tenho água. Veja só, nesse eixo eu tenho a viscosidade dinâmica. E nesse eixo aqui eu tenho a temperatura. Percebam que quando a temperatura aumenta, a viscosidade de líquidos, decai. Ou seja, conforme a temperatura aumenta, o líquido vai ficando menos viscoso. Entretanto, olha só a viscosidade de gases. Ela aumenta quando a temperatura aumenta. Nesse gráfico aqui a gente tem ar e hidrogênio. Percebam que, conforme a temperatura vai aumentando, a viscosidade dinâmica também vai aumentando, tá bom? Isso se deve, a diferença de comportamento pode ser atribuída à diferença que existe entre a estrutura molecular dos gases e as dos líquidos, certinho? Como eles têm estruturas diferentes, o comportamento deles, né, serão diferentes. Para líquido, a temperatura, né, faz a viscosidade cair. Para gases, a viscosidade aumenta com a temperatura. Aqui nós temos um outro exemplo, tá? A viscosidade dinâmica da água. Tá? Percebam que ela diminui, né, bastante conforme a temperatura aumenta. O espaçamento entre as moléculas dos líquidos são pequenos, tá? Quando comparados a dos gases. As forças coercivas entre as moléculas são fortes e a resistência ao movimento relativo entre camadas contínuas de líquido está relacionada às forças intermoleculares. O que isso significa? Nos gases, as moléculas estão bem distantes umas das outras. Mas nos líquidos, elas estão bem próximas. E aí essas forças, né, entre as moléculas são bem mais intensas. Quando a temperatura aumenta, no caso
dos líquidos, né? Aqui está errado, é líquido. Quando a temperatura aumenta, essas forças são reduzidas. E isso provoca a redução de resistência ao movimento. Que movimento a gente está se referindo aqui? O movimento entre as camadas do fluido. Tá? Então, como a viscosidade dinâmica é um índice dessa resistência, verificamos uma redução da viscosidade dinâmica com a temperatura. Lembrando, aqui não é gases, né? É líquido. Então, aqui é líquido. Certinho? Aqui a gente tem um outro exemplo, ó, viscosidade de óleo motor em função da temperatura. Aqui nós temos a viscosidade, aqui a temperatura. Conforme a temperatura aumenta, a viscosidade do óleo diminui bastante. A influência das variações de temperatura na viscosidade dinâmica pode ser estimada por equações empíricas. O que significa equações empíricas? Equações de dados experimentais, tá? Que são tiradas através de dados experimentais. Para líquidos, a equação empírica que tem sido utilizada é a de Andrade, e é dada por isso aqui. Então, a viscosidade dinâmica seria uma constante vezes E elevado a B sobre T, onde B, D e B são constantes, né, para cada fluido, e T seria a temperatura absoluta medida em Kelvin, certo? Perceba que, se a gente analisar essa equação, quando a temperatura aumenta, a viscosidade diminui. Agora, gases. Aqui nós temos um exemplo, ó. Viscosidade do ar em função da temperatura. Tá vendo? Ó? Ela vai aumentando conforme a temperatura aumenta. Por quê? Para os gases, as moléculas estão bem mais espaçadas. As forças moleculares são desprezíveis, já que elas estão bem distantes umas das outras, e a resistência ao movimento relativo, que é devido às trocas de quantidade de movimento das moléculas, né? E a resistência ao movimento relativo é devido às trocas de quantidade de movimento das moléculas de gás. Então, devido ao fato de que as moléculas estão bem espaçadas, aquelas forças intermoleculares são muito baixas ou inexistentes. E aí a resistência, devido ao movimento relativo entre as camadas, essa resistência é fundamentalmente devido à troca de quantidade de movimento. Ó, num gás, as moléculas podem ser transportadas pelo movimento aleatório de uma região que apresenta velocidade baixa para outra que apresenta mais alta. Esse movimento molecular proporciona uma troca efetiva de quantidade de movimento, que inclui uma resistência ao movimento relativo das camadas. A gente está falando aqui de viscosidade. Quando a temperatura do meio cresce, a atividade molecular aumenta. As velocidades aleatórias aumentam, tá? E aí nós podemos, consequentemente, a gente tem um aumento da viscosidade dinâmica do gás. Ó, a influência das variações de temperatura na viscosidade dinâmica pode ser estimada também por equações empíricas, tá? Aqui nós temos um outro exemplo, né? A equação de Sutherland, que é adequada só para os gases. Ou seja, a viscosidade dinâmica vai ser uma constante C vezes a temperatura absoluta elevado a 3 meios, dividido pela temperatura absoluta mais uma constante S. As constantes C e S são características do fluido. T é sempre a temperatura absoluta medida em Kelvin. Certinho? Hoje a aula foi curta, os textos estão nas pastas do sistema acadêmico.
Agradeço a presença de todos. Boa noite.